Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Segredos do Oculto. Me perdoem essa carinha. Hoje eu pensei muito, meditei muito e sobre gravar ou não esse assunto, esse vídeo. E agora já é bem tarde e eu decidi gravar. E eu vim falar com vocês que depois que eu comecei a fazer esse trabalho, ao qual eu relutei muito, durante muito tempo, esse trabalho com a espiritualidade, com reiki, com tarô, com baralho cigano, eu estou passando por um processo onde eu recebi muita ajuda, não só da espiritualidade, mas das pessoas com quem eu me conecto, das pessoas que me mandam mensagens falando que por causa do canal, por causa de um atendimento particular, por causa dos conselhos, né, que recebem através de mim pelas cartas ou até mesmo conselhos que eu pessoalmente dou no sentido mais espiritualista, né, estão se sentindo melhor, estão se sentindo curada. Então eu vim falar para vocês como que eu cheguei até a espiritualidade. Qual foi o motivo de verdade que me pegou pela mão, que me trouxe hoje a fazer esse trabalho. Eu tenho 36 anos, vou fazer 37 anos em maio, no dia 17. E eu me casei aos 18 anos de idade, bem jovem. Eu e meu marido nos conhecemos em 2002, para ser exata, em outubro, e em maio de 2003 nós nos casamos. Muito apaixonados, com a certeza total de nossos sentimentos, apesar de muita gente, né, nos achar muito jovem. Eu tinha 18, ele tinha 25. Eu fiquei grávida depois de algum tempo de relacionamento. E antes disso, eu tive um outro namorado que durou 3 anos, mas que apesar de ter tido carinho tudo, não tinha completamente nada a ver com os sentimentos que eu e meu marido, né, em tão pouco tempo sentíamos. Então, em maio de 2018, maio de 2003, nós nos casamos, eu aos 18 anos, ele aos 25. E em outubro desse mesmo ano, de 2003, nasceu a nossa primeira filha, a Kathleen, e depois de 5 anos veio o Arthur. Eu tenho 2 filhos. Hoje o Arthur vai fazer 14 e minha filha vai fazer 19. Mas para resumir, eu tive um casamento muito abençoado, cheio de desafios, cheio de dificuldades, como muitos casais, momentos onde a gente se magoou, mas dentro dos 16 anos que passamos juntos, entre namoro e casamento, nunca houve um grito, nunca houve uma palavra que agredisse o outro, nunca houve falta de respeito. Nas nossas discussões, a gente sempre tinha o hábito de se resolver. O meu marido colocava como regra que ele não aceitava dormir sem resolver. E se fosse uma discussão muito grande, os dois não dormiam, a gente ficava acordado. E eu, desde muito jovem, sempre tive episódios de visões, de coisas espirituais, experiências, tá? Visões, premonições. Geralmente eu tinha sonhos e as coisas aconteciam pouco tempo depois. Ou eu via determinada pessoa que eu não conhecia, de repente essa pessoa
né, de alguma forma vinha para nossa vida. E ele, que era um pouco assim cético, tinha um pouco de dificuldade de lidar com essas questões, começou a ter algumas experiências junto comigo e relutou muito para aceitar o que era, mas nunca me questionou, nunca duvidou. Só era um pouco cético, mas começamos a ter algumas experiências juntos. E resumindo para vocês, a gente tinha muita parceria. A gente tinha uma vida muito simples, muitas dificuldades, muita ajuda, mas principalmente muito amor. E por que eu vim fazer esse vídeo? Porque durante esse processo, por várias vezes eu fui chamada a trabalhar com a espiritualidade. Tanto em casa espírita, como intuitivamente as coisas aconteciam e eu tinha um certo medo porque eu não entendia e eu corria daquilo. E como as visões que eu tinha na infância e na adolescência muitas vezes envolvia coisas ruins, digamos assim, entre aspas, como a morte do meu avô, o desencarne do meu padrasto, situações, uma menina da escola, que foram todos processos que eu tive visões antes e vieram a acontecer, eu desenvolvi um medo, eu desenvolvi um preconceito. Eu achava que aquilo, como eu era de frequentar a igreja, né? Eu frequentei por muito tempo a igreja evangélica, e quando eu relatava esse tipo de coisa, o que eu ouvia era que aquilo era coisa do diabo, que eu estava sofrendo uma obsessão. Então eu acabei desenvolvendo um certo preconceito e corria disso. Até que, durante o nosso casamento, a gente se mudou por 10 vezes de casa. Isso enquanto a gente pagava aluguel. E nunca por problema de não conseguir pagar ou a casa ser ruim, não. Mas devido a essas questões, porque tinha muita visão. E determinadas casas isso era mais latente, era mais forte. E acabava atrapalhando, né, o meu dia a dia. Então, como eu tinha um medo, um preconceito, eu procurava outras casas e mudava. Até que um dia a gente ouviu uma casa espírita, a gente foi numa reunião. Primeiramente eu fui sozinha com o meu irmão. E quando eu cheguei lá, das pessoas mais velhas da casa chegou e me disse que a gente estava te esperando. E eu nunca tinha visto aquele senhor. Eu falei, é a primeira vez, assim, meio receosa. Ele falou, sim, a gente estava te esperando. Como é que tá as coisas? Eu falei, tá indo, sabe? Meio assim, meio sem graça. Aí ele descreveu para mim uma das visões que eu tinha, que parecia uma criança que sempre aparecia em todas as casas. Daí ele falou assim, a criança te assusta ainda? Aí eu peguei e falei assim, que criança? Aí ele descreveu, eu fiquei meio assustada. Daí ele falou assim, eu queria te dizer que os problemas não são as casas. Não tem problema nenhum nas casas que você mora, mas a questão é você. Eu me gelei, eu lembro que eu me arrepiei e falei, do que o senhor tá falando? Ele pegou e falou assim, você foge, mas acontece que você tem um dom e você acaba dando abertura e por isso você tem as visões, você tem as sensações que você tem. Mas eu vou se você quiser, fazer um passe e vou te ensinar a fazer uma prece. Porque a partir do momento que você impõe um limite, que você pede proteção ao seu mentor, pede proteção aos espíritos de luz, você vai ver que isso vai se acalmar. Se você não está pronta para esse tipo de coisa. Aí eu lembro que eu segui os conselhos dele, realmente fiz uma prece e aquilo cessou e eu fiquei bastante tempo na última casa que eu morei antes de ter a casa própria. E o meu esposo tinha várias situações que aconteceram com ele também, que depois
pouco antes dele falecer, a gente descobriu que muito do que eu via, na verdade, era porque estava com ele. A gente compartilhava essas situações mediúnicas e eu comecei a ter sinais no final de 2017. Comecei a sonhar muito com o meu pai, no caso, o meu padrasto, porque o meu pai biológico morreu, eu era muito pequenininha. O meu padrasto morreu, eu tinha mais ou menos recém-casado ali. Ele já não estava mais com a minha mãe, mas era uma pessoa que eu amava muito. E eu comecei a sonhar com ele junto com o meu marido. E até então meu marido estava super bem. E eu me assustava muito com o sonho, eu acordava desesperada. E comecei a ter medo desses sonhos. E o meu marido começou também a dar sinais. Falar coisas do tipo: eu não vou fazer aniversário mais, porque eu sempre fui muito empolgada, eu trabalho com doces, confeitaria há muitos anos, até então ainda atendo. Eu sou designer de bolos então quando chegava a época de festa, de coisa, eu ficava muito empolgada para fazer o aniversário para ele, para meus filhos. E ele começou a dizer para mim em 2017, eu não faço mais aniversário, mas ele falava num tom meio de brincadeira e eu ficava brava. Eu lembro: para de falar isso, né? O que você tá falando? Não, eu não falo. Aí sempre que a gente tava ali cuidando da nossa casa, que a gente inclusive mudou em 2017, foi quando a gente saiu do aluguel, ele de vez em quando soltava coisas do tipo: ah, e se eu partir? Como que vai ser? Ele começou a falar sobre esse assunto de uma forma assim calma e natural, porque ele era muito calmo. Você não tirava ele do sério. E eu lembro que eu ficava chateada, sabe, de ficar ouvindo aquilo. Porque você vai querer ouvir sobre isso. E eu comecei a ter sonhos recorrentes com o desencarne dele. E em 2018, infelizmente, no dia 21, ele teve um sonho pela manhã, ao qual no nosso último café da manhã ele me contou esse sonho. Ele não queria me contar. Ele falou: eu tive um sonho bobo. Eu falei: não quero saber. Não, não é nada não, é bobo. Eu falei: eu quero saber. E aí ele me contou que no sonho alguém atropelava ele e ia embora. Ele falou assim, resumindo o sonho: no dia 21 de maio de 2018, quando foi às 7h40 da noite, o motorista embriagado, sem carteira, fez exatamente isso. O atropelou, infelizmente ele faleceu e o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Quando chegou a notícia, 20 minutos antes desse acontecido, ele ligou para minha filha. Foi a última pessoa que ele falou, falando que estava vindo para casa, que tinha comprado uns lanches e estava vindo embora. E ele não chegou. Quando a notícia chegou na minha casa, porque foi muito perto da onde a gente morava, no sítio, numa casinha muito simples, que a gente gostava, nossa primeira casa própria e única, quando chegou a notícia, eu já sabia. Porque a espiritualidade tinha me dado vários sinais. E a minha primeira reação foi me revoltar muito. Muito. Desculpem a emoção. Eu lembro de olhar para o céu e gritar com Deus. Perguntar qual que era o sentido de ver isso, de ter antecedência dessa notícia, de passar por isso. E eu vim gravar esse vídeo porque eu sei que isso que eu senti acontece com muita gente, independente de vocês terem dons mediúnicos aflorados, porque todos temos, né? Só que tem pessoas que têm isso mais latente e pessoas que não. E eu lembro que eu me revoltei muito. E certo dia, na verdade, 4 dias antes, no dia 17 de maio, que é o meu aniversário, isso aconteceu no dia 21, o desencarne dele, ele me deu um presente.
E em 16 anos juntos, contando o de namoro, dia 17 era meu aniversário. Ele me deu um presente. E ele não era de dar presente. Extremamente carinhoso, extremamente amoroso, mas pela criação que ele teve, ele não era uma pessoa que eu tinha que ficar ligando, sabe, pra lembrar os pais dele que era aniversário. A família era bem assim, mais desligada, assim. Criação deles, a vida deles, tá, gente? Era assim. Então, eles não eram muito ligados nisso. Para ele importava muitas atitudes, né? Então, assim, raramente ele me dava presentes físicos. E eu lembro dele me dar um presente, uma bolsa e um sapato, coisa que ele nunca tinha feito. Quando eu peguei aquela bolsa, no dia 17, me veio uma angústia, um nó na garganta muito grande. E esse dia, eu ouvi a seguinte frase, que hoje eu acho que pode ter sido o meu mentor. Você vai realizar grandes coisas. Vai ter uma transformação muito grande na sua vida. Você vai ajudar muita gente. Só que você vai ter uma grande perda. E eu ouvi isso claramente, como eu estou falando para vocês. Veio uma transformação muito grande. Você vai ajudar muitas vidas, mas você vai ter uma grande perda. E 4 dias depois, no dia 21, aconteceu isso e meu marido desencarnou. A princípio, foi muita revolta, foi muita tristeza, foi sentimentos ruins, como ódio da pessoa que fez isso, foi revolta com tudo. Eu achava que esse dom realmente era tudo que eu tinha ouvido na igreja, que era tudo errado, que era manipulação diabólica, que era... tudo isso era ruim. E eu ouvi de algumas pessoas, inclusive, pessoas que hoje eu sei que dentro do aprendizado delas, dentro das crenças delas, por isso me disseram aquilo, mas que culparam, inclusive, o fato da gente, do meu marido, né, no último ano que ele estava aqui, ir às reuniões da Casa Espírita. Hoje eu não vou mais, hoje eu sou universalista, hoje eu creio plenamente em Deus, na espiritualidade, adoro a doutrina espírita, mas eu não sigo, ir ao centro espírita. E eu ouvi que aquela perca tão dolorosa de uma pessoa tão boa, porque o meu marido, Claudemir, ele era extremamente bom, uma pessoa calma, uma pessoa que você não ouvia gritar, uma pessoa que foi enfermeira, uma pessoa que foi socorrista, que ajudou a salvar muitas vidas. Calmo, sabe? Assim, enquanto eu era estressada, doida, ansiosa, ele era calmo. E eu vi que era porque a gente ia lá, que aquilo tinha acontecido, que era, né? Que era tipo um castigo, digamos assim. Então, naquele momento, eu me revoltei muito, muito, com Deus, com a espiritualidade, com o dom, mesmo tendo ouvido aquilo que eu falei pra vocês, né? De, você vai ajudar. Então, eu fugi. Agora em maio vai fazer 4 anos que isso aconteceu, eu fugi. Só que eu comecei em final de 2019, eu conheci um canal da Beth Russo, que faz, né, ensina muito sobre o Ho'oponopono, ao qual hoje eu ensino para os meus consulentes, para todos os meus clientes. E eu comecei a fazer o Ho'oponopono, porque daí, no mesmo ano de 2018, só para vocês terem uma noção do que acontece na vida da gente. A gente tinha construído uma casa simples, mas que a gente amava, do jeitinho que a gente queria, num sítio, numa chacrinha que a minha mãe nos deu. A gente foi lá e construiu uma casinha que parecia uma casa de praia, assim. E o meu marido desencarnou em maio, certo? Quando foi setembro do mesmo ano de 2018, aqui na minha cidade teve um temporal. E a minha casa foi destruída. O que a gente construiu junto veio abaixo. Eu cheguei, tinha só o meu quarto, assim, inteiro, o resto arrancou tudo. O vento
foi muito forte, destelhou tudo, derrubou garagem, derrubou banheiro. Então vocês tentam visualizar a situação. Então naquele momento eu não tinha condições de mentalizar, de pensar positivo, de nada disso, que hoje eu sei que é importante. Então eu vim de um processo onde eu era uma pessoa que reclamava todo dia da escassez, e a gente teve uma vida de muita escassez, porque eu focava muito na falta. Eu tinha muito medo de ficar sem ele, eu não conseguia imaginar a situação, e acabou acontecendo, né? Da gente, infelizmente, o destino, né? Que nem a missão dele ser encerrada nesse plano. Então foi uma consequência de tragédias. Aí eu me afastei das reuniões espíritas, eu me afastei de tudo que envolvesse isso. E eu ouvi de algumas pessoas que o que eu passava, que a perca da minha casa, que a perca dele era porque eu frequentei a casa espírita. Na época me revoltei, mas resumindo para vocês. Comecei a fazer Ho'oponopono em 2019. Tenho um irmão que é tarólogo, professor de tarô, que é um anjo da minha vida, e esse nunca soltou minha mão. E o meu irmão começou a me aconselhar. Olha para tua espiritualidade. Olha para as coisas que você já viveu. Olha para os momentos positivos. Olha para tudo que você aprendeu durante o seu casamento. Olha para os momentos bons. Olha para onde você tem que agradecer. E eu lembro que eu pedi em oração para cessarem as visões, os sentimentos, as premonições. Eu não queria nada disso. E aquilo cessou realmente. E meu irmão começou a me incentivar. Então eu comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu comecei a ler livros. Eu comecei a estudar sobre o tarô, sobre numerologia, sobre astrologia. Tudo que vocês puderem imaginar, eu me afundei nos estudos. E quanto mais eu estudava, mais eu sentia uma calma, mais eu sentia que meu coração estava, sabe assim, menos acelerado. E passou um período, a gente veio embora para a cidade, eu e meus filhos. E em 2019, um ano depois que meu marido faleceu, a minha sogra também faleceu, o meu sogro também já era falecido. E culminou de, no fim, ficar só eu e meu cunhado, porque meu marido só tinha um irmão. E eu hoje, a minha casa é a casa que era um dos meus sogros. A casa onde eu conheci o meu marido, a casa onde a gente começou a namorar. E foi difícil vir pra cá, foi uma escolha difícil, mas a casa acabou que ficou para os meus filhos. E a gente tinha que escolher entre ficar pagando aluguel enquanto não vendia o sítio ou vir para casa. Eu vim, foi difícil no começo, mas depois, durante eu fazendo o Ho'oponopono, trabalhando a minha autocura, Deus preparou a venda da nossa casa lá no sítio. Eu reformei essa casa onde eu moro hoje, que eu falei já para vocês em outros vídeos de tarô aí, que se um dia vocês quiserem eu vou contar toda a mudança que o Ho'oponopono fez na minha vida, porque hoje eu e os meus filhos, graças a Deus, temos uma vida muito mais tranquila, muito mais abençoada, numa casa abençoada, numa casa que hoje eu entendo que foi um presente do meu marido, do meu sogro e da minha sogra, onde os meus filhos são muito felizes, porque os meus filhos estão criando as memórias deles aqui a partir do momento que a gente entrou. Mesmo eu tendo todas as minhas lembranças, as minhas saudades, eles estão criando a memória deles. E eles são plenamente felizes. Mas o que me aproximou mais da espiritualidade foi o momento em que eu decidi, através daquilo que eu fui curando em mim, passar essa cura para outras pessoas. Através de benzimento, através do reiki, através de oração, através da conexão, até que um dia, alguns meses atrás, eu estava numa sessão de estudo e a gente recebeu uma carta
do meu marido, e eu acredito que era dele, aonde ele dizia que era para mim ficar muito em paz, porque o corpo físico tem validade, mas a energia, a essência e o amor não. E que agora ele entendia que todo aquele processo que a gente passou de visões, de coisas espirituais, né, durante a nossa vida junto, fazia sentido. Porque agora, onde ele estava, ele sabia que o trabalho era muito grande e que ele tinha que continuar esse trabalho, mas não mais aqui, que eu precisava ficar mais calma. Eu estou com a cara de choro porque hoje foi um daqueles dias que a gente desaba. E eu queria dizer para vocês que depois que eu comecei a atender, depois que eu comecei a me conectar com o meu mentor, depois que eu entendi que a cada pessoa que, por exemplo, através do meu atendimento se sente melhor, eu me sinto melhor. E que um dia, depois que eu conseguir cumprir essa jornada aqui, essa missão que aqui eu tenho que cumprir, vai chegar um momento onde eu vou poder me reencontrar com aquelas pessoas que eu tanto amo, que hoje já não estão mais nesse plano, porque foram muitas, foram avós, foram 2 pais, né? Meu pai biológico, meu pai de criação, que foi meu padrasto, foi o meu marido, meu sogro, minha sogra, foram muitas pessoas que eu aos 36 anos já tive que me despedir nesse plano. Então eu quero dizer para vocês que através da dor, através do ápice da dor, através da revolta, eu descobri que Deus, na verdade, nunca nos abandonou. Porque hoje, eu aqui, com os meus filhos, com a ajuda daquelas pessoas que realmente gostam da gente, eu busco força todos os dias para fazer esse trabalho. E esse trabalho, hoje, faz para mim, traz para mim como se fosse um bálsamo. E cada vez que eu fico aqui 1 hora num atendimento, cada vez que eu ouço histórias completamente diferentes da minha, outras parecidas, cada vez que eu vejo que todos nós, cada um de nós, temos as nossas lutas, as nossas dores, as nossas tristezas, os nossos lutos, eu entendo que a vida aqui é um aprendizado e que toda vez que eu digo para vocês no vídeo, vibrem o mais positivo possível, o que eu quero dizer com isso? Agradeçam por cada momento que vocês vivem hoje. Agradeçam pela presença daqueles que vocês amam hoje. Se sentir vontade de dar um beijo no seu filho, dê um beijo no seu filho agora. Dê um beijo na testa dele enquanto ele dorme. Dê um beijo e um abraço nos seus pais. Diga que ama seu esposo, sua esposa. Não deixe nada para depois. Não deixe de se entender. Não deixe de perdoar. Não deixe de pedir perdão. Perdoar, eu sempre falo para os meus consulentes, não tem a ver com esquecer. Tem a ver com arrancar de dentro de você um peso. Tem a ver com você parar de tomar um veneno. Porque quando a gente tem ódio, rancor, a gente está tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. E não é assim que funciona. Infelizmente ou felizmente, nós só somos responsáveis pelos nossos atos, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações. Tudo aquilo que os outros fazem são responsabilidade deles. Então hoje eu cheguei num ponto, né? Porque no processo humano da coisa, terreno, existe, né, processo na justiça, existe todo no meu caso, porque não houve socorro, não houve nenhuma atitude assim de arrependimento. E os primeiros 2 anos eu só sentia ódio, raiva, rancor. Hoje eu sinto uma certa tristeza, eu confesso, quando eu vejo a pessoa que fez.
ainda impune, digamos assim. Mas eu resolvi soltar. E muita gente me critica. Você não fica indo atrás, você não fica no pé do advogado. Porque eu resolvi confiar no que Deus, na justiça que verdadeiramente importa, no que é a espiritualidade, no que talvez um dia irá tocar o coração da pessoa que causou isso. Eu resolvi soltar porque eu já gritei muito, eu já lutei muito. E eu entendi que isso não é o que nos cura. O que nos cura é confiar que, de alguma forma, o que tiver que ser feito vai ser feito. Então, assim, como a gente tinha as visões, como a gente teve muitos, digamos, avisos sobre essa despedida, eu resolvi acreditar que a missão aqui, que foi tão bonita, se encerrou. Porém, a missão nesse plano maior, nesse plano superior, ela continua. E hoje lá ele tem os pais perto, que aqui não eram tão presentes, mas eu tenho certeza que hoje ele vive a alegria de tê-los próximos, porque todos os três desencarnaram muito perto um do outro. Eu sei que as pessoas da minha família que já se foram e que amavam ele estão lá. Mas eu quero dizer para você, por isso que eu fiz esse vídeo, que a saudade, que o choro, ele vai continuar na sua vida, vai acontecer. E jamais permita que as pessoas te culpem por chorar, por amar, por sentir saudade, de uma forma saudável, que é o que a gente vai lembrar. O amor, ele continua, a consciência continua. E eu só decidi fazer esse vídeo porque eu sei que 2019 para cá foram tantas pessoas que partiram desse plano de uma forma muito bruta, né? Com o Covid, com tantas coisas que aconteceram. Então, se você está passando como eu por um processo de cura, de luto, saiba que não tem nada errado em você amar, em você lembrar. Muito pelo contrário. Você tem que lembrar. Chame a pessoa pelo nome. Você não precisa esquecer, mas a gente precisa entender que tudo que a gente sente é sentido no plano espiritual. Então, quando doer muito, converse, coloque uma música que te diverte, foca nas boas lembranças, porque isso vai te acalmar, isso vai fazer você entender que a missão aqui terminou, mas de alguma forma o sentimento vai chegar até essa pessoa. E escolha você a forma que você quiser de seguir a sua vida. Sozinho, acompanhado. A sua jornada, ela só depende de você. Deus e o universo vai estar aí para te abençoar. Deus e o universo vai estar aí para te ajudar a se curar. Mas a saudade faz parte. E eu só decidi gravar esse vídeo para que vocês entendam que todos somos humanos, todos somos passíveis de erros, todos somos imperfeitos, todos choramos, por mais espiritualista, por mais estudioso, por mais que tenha conselhos que ajude, todos temos as nossas imperfeições. Então, se você assistiu esse vídeo tão longo, eu espero que, se você se identifica, se você passa por esse processo de cura, que assim como para mim, todo dia é um dia a se vencer, todo dia eu busco ser alguém melhor, eu busco ter paz, eu busco confiar que existem propósitos, que eu estou aqui onde estou, fazendo o que estou fazendo, porque eu tinha que fazer e porque isso me traz todo dia um pouco mais de paz. Eu desejo essa paz para você e que você não precise passar por uma dor muito grande, passar por uma tragédia,
para se aproximar desse seu lado, onde você tem fé, onde você se conecta com Deus, com o universo, com seu anjo, com seu mentor, que você não precise aprender pela dor a verdadeiro significado do amor, tá bom? Então, assim, gente, é isso. O vídeo ficou super longo, eu sei que quase ninguém vai ter paciência para assistir, mas ele fica aqui. De repente alguém aí vai assistir e vai ajudar de alguma forma. Então, essa aqui é a Poli, que atende vocês no tarô, que atende vocês no baralho cigano, com muito carinho, com muito amor, que grava esses vídeos com muita paixão. Mas um ser humano comum, imperfeito, aprendendo a cada dia, evoluindo, errando, acertando, e um dia a gente chega lá, onde verdadeiramente importa, na nossa verdadeira morada. E que nessa jornada aqui a gente aprenda a cada dia o verdadeiro sentido de amor ao próximo, de dignidade, de empatia, de simpatia e de espiritualidade. Muita luz para o seu coração. Essa conversa me acalma muito e eu desejo que você que assistiu seja muito, muito feliz e receba toda a cura que necessite. Gratidão e luz. Até a próxima.